O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Nos ajude neste projeto, deixando o seu like, inscrevendo-se e ativando o sininho. Na época do Império Romano, eram realizadas pesquisas, conhecidas como census. Eram compostas por uma lista de nomes das pessoas e das propriedades dos cidadãos do Império. Da derivação da palavra romana census, surgiu a palavra censo, que é uma pesquisa que reúne o conjunto de informações sobre a população de um país, estado, município ou uma região. Sobre o censo no Brasil, há registros oficiais de levantamentos de informações realizados com toda a população brasileira desde 1872. Em 1936 foi criado o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão responsável por realizar, a cada 10 anos, as pesquisas, levantar as informações e os dados sobre a população brasileira. Os recenseadores, funcionários do IBGE, procuram visitar todas as residências brasileiras, a fim de coletar informações sobre a realidade da população brasileira, que é de extrema importância para o país. Esses estudos, sobre a população brasileira, serão utilizados para o planejamento e as ações das políticas públicas, nos projetos de empresa ou para fins científicos. Exemplo: região com mais idoso do que crianças, políticas públicas, planejamentos e ações mais voltadas para a saúde e bem-estar do idoso, do que novas escolas. Povo é o conjunto de pessoas que nasceram no território e possuem vínculos entre si e com o próprio país. Exemplo: uma pessoa que nasceu no Brasil faz parte do povo brasileiro. A população é o número de habitantes que se estabelecem em um determinado local. Exemplo: a população brasileira é composta pelo povo brasileiro e pessoas de outros lugares que vieram para o Brasil, portugueses, italianos, japoneses, etc. Estudos demográficos servem para obter informações sobre as características da população de um lugar. É possível elaborar tabelas, gráficos, mapas e outros recursos que ajudam a representar numericamente uma população, apontando necessidades e auxiliando no planejamento de ações que podem melhorar as condições de vida das pessoas. Dinamismos são eventos de características comum a toda a população, que alteram a quantidade de pessoas de um lugar, tais como a morte, o nascimento e a ocorrência de movimentos migratórios. O estudo que analisa esse dinamismo é denominado dinâmica populacional. A primeira informação buscada, quando se inicia um estudo sobre dinâmica populacional, geralmente, é a quantidade total de habitantes de um lugar. No Brasil, esse estudo é feito a cada 10 anos. A quantidade total de habitantes de um determinado espaço é denominada população absoluta. Informações sobre a população absoluta são bem importantes para sabermos o tamanho da população brasileira e como as pessoas habitam o território brasileiro e como estão distribuídas nele. Para obter essas informações sobre a distribuição da população em uma determinada parte do espaço, é necessário saber, além da população absoluta, a área territorial em que essa população está. O resultado obtido a partir da divisão da população absoluta pela área territorial que ela ocupa é denominado população relativa ou densidade demográfica. Quando um país possui um número muito grande de habitantes, ele é denominado populoso, como é o caso do Brasil. Embora o Brasil seja um país populoso, isso não quer dizer que toda a sua extensão territorial seja habitada, ou seja, que ele seja completamente povoado. Isso porque a população brasileira não ocupa todo o território brasileiro. As partes escuras, não há população ou o número de habitante é muito pequeno. Logo, o Brasil é denominado um país populoso e pouco povoado. Neste estudo, primeiro, a população das diversas regiões brasileiras é analisada, segundo, são obtidos os dados referentes à densidade demográfica de cada região, terceiro, esses dados são analisados, e, por fim, esses dados são representados em tabelas e mapas. A região Sudeste apresenta um número de densidade demográfica alta, em comparação com as outras regiões, isso significa que nesta região há uma quantidade maior de habitantes por quilômetros quadrados. A área ou região, que apresenta alta densidade demográfica, quer dizer que ali há uma grande concentração de população, e esse espaço é considerado muito povoado. A região norte do Brasil apresenta uma densidade demográfica baixa, ou seja, ela é uma região pouco povoada.
Não é fácil constatar como ocorre a dinâmica da população de um território, é necessário realizar estudos que considerem os dados obtidos em um determinado período de tempo, levando em conta cálculos sobre a quantidade de nascimentos, morte e migração das pessoas. As pesquisas e os estudos, realizados para conhecer a população, ajudam a traçar o perfil dela e a descobrir suas características gerais. É necessário obter não somente os dados relativos ao crescimento dessa população, mas também os dados relacionados às faixas etárias, idade dos habitantes e a quantidade de homens e mulheres. Esses dados são criados os gráficos pirâmide etária. O gráfico pirâmide etária apresenta, de forma organizada, dados sobre as diferentes faixas etárias de pessoas de uma determinada população, desde seu nascimento até sua velhice. Observando a pirâmide etária de uma população, é possível verificar a quantidade de pessoas que estão na idade para desenvolver trabalhos relacionados às atividades econômicas. Essa faixa da população é denominada População Economicamente Ativa, PEAN. Estudos sobre as características de uma população também podem fornecer informações para que se obtenha uma média da quantidade de anos de vida das pessoas. Esse período médio de vida das pessoas de uma população é denominado esperança de vida ou expectativa de vida. Exemplo, neste gráfico, 1940 a 2010, houve um aumento na expectativa de vida da população brasileira. Manter esses estudos constantemente atualizados é muito importante, pois eles podem dar suporte para ações dos governantes das diversas regiões do país e para instituições que desenvolvem diferentes atividades junto à população. Bora para o quiz!